A indústria farmacêutica é um dos setores mais dinâmicos e inovadores da economia nacional. Nos últimos anos, empresas do setor têm investido em ações afirmativas, como a contratação de trainees e programas de letramento racial. Mas será que os profissionais negros estão ocupando cargos de comando e decisão na indústria farmacêutica? Começa agora mais um programa Negros em Foco. Fomentar a equidade racial no setor farmacêutico é uma tarefa indispensável à construção de um ambiente corporativo mais equilibrado e produtivo. Para discutir os desafios e as oportunidades de diversidade e inclusão no setor, recebemos Edson Paixão, que é presidente de uma empresa multinacional na área farmacêutica. Seja bem-vindo, um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, professor Zé Vicente. Uma honra estar aqui na TV Cultura e no programa Negros em Foco. Que bom, para nós também. E junto com ele está a Suelen Rodrigues, que é diretora científica na MSD Latam. Seja muito bem-vinda, da mesma forma, alegria tê-la conosco. Muito obrigada, professor, pela oportunidade e que o nosso papo seja muito interessante. Que bom, e eu já começo por você. O que é uma diretora científica na MSD Latam? Explica para a gente, para que possamos compreender. Sim. É incrível, a gente pode trabalhar várias questões, principalmente depois de que a gente faz a aprovação dos medicamentos com os estudos clínicos, né, com os voluntários, a gente pode ampliar o entendimento de como isso funciona na população no dia a dia, sejam os medicamentos ou as vacinas. Então, tudo que é essa tradução de outros estudos e também de estratégias para estar próximo do SUS, por exemplo, do sistema de saúde, está a cargo da minha equipe. E você, como é que é ser presidente de uma empresa farmacêutica num país com complicações de toda a natureza nessa agenda, Edson? É muito desafiador, mas ao mesmo tempo muito interessante, porque nessa posição você tem autonomia, né, para fazer alguns movimentos e, sobretudo, trazer novas tecnologias para a nossa população, né? Fico muito feliz, privilegiado de poder ocupar essa cadeira, mas quando eu olho para o lado ainda sinto falta de ter outros pares, ver mais negros, né, ocupando posições de liderança, né? A gente entende que é um caminho árduo, mas é possível. Né? Então, e se trabalhar bastante, a gente trabalhar bastante, estudar bastante, chega, né? Suelen, você é uma diretora científica numa empresa grandiosa e multinacional, mas é uma mulher negra que precisou fazer toda uma travessia e também não está com tudo resolvido de onde você fala, né? Exatamente. E é importante que a gente tenha essa consciência de não se acomodar de estar só, de procurar de forma ativa e estimular para que a organização perceba também a importância de ter mais representatividade, né, de grupos minorizados. Olha, em 2024 foram publicados dados sobre o faturamento e número de postos de trabalho que evidenciam tanto a força quanto algumas fragilidades do setor farmacêutico. Acompanhe comigo alguns dados relevantes desse setor. O mercado farmacêutico brasileiro alcançou mais de 142 bilhões de reais em faturamento, representando um crescimento de 8,53% em relação ao ano anterior, conforme dados do Anuário Estatístico do Mercado Farmacêutico de 2024. Esse aquecimento gerou mais de 91 mil empregos diretos nas empresas de fabricação de medicamentos, segundo o Ministério da Economia. No estado de São Paulo, um estudo do Diese revelou que mais de 30 mil profissionais não negros, ou 70,4% da força de trabalho do setor, tem uma remuneração média de R$ 9 mil, enquanto cerca de 11 mil profissionais negros, correspondendo a 25,3% da força de trabalho, contam com vencimentos em torno de R$ 5 mil. Esses números revelam que a desigualdade racial do setor pode ser observada tanto sob a ótica da diferença salarial quanto da disparidade no número de postos de trabalho. Edson, nós temos um mercado em expansão, né? Um setor que movimenta cifras bilionárias, né? Que emprega números extraordinários de profissionais, mas a gente está conhecendo também que tem, né, fragilidades, dificuldades no acesso igualitário dos profissionais, sobretudo os profissionais negros, para dentro desse mercado, desse ambiente. O que está impedindo? O que está limitando? Qual é o problema?
Bom, são vários problemas, né? Primeiro, um dos problemas que eu identifico hoje, né, que o negro não alavanca dentro, por exemplo, da indústria farmacêutica, né? Vou dar um exemplo muito simples, né? A questão Sim. da barreira do idioma, né? Idioma. Algumas empresas não têm incentivo e cobram que para assumir uma determinada posição de gerente ou algo assim, ele precisaria ter o domínio do idioma inglês. Sim. Ora, como uma pessoa que vem da periferia, né, por mais que o inglês esteja disponível no YouTube, não é tão simples você entrar na internet e aprender inglês, né? Essa pessoa não tem condição de pagar uma escola, né? Então, o que falta é esse incentivo, né? Estou pegando um exemplo, né, Sim. Mas que pequeno, dá a dimensão da dificuldade. para dar uma dimensão da dificuldade, porque essa pessoa não acende. Às vezes ele ingressa, né? Ainda eu vejo pouca diversidade na indústria farmacêutica, poderia ser mais, Sim. mas ainda aqueles que estão, eu vejo que falta ainda a questão de reforçar um pouco esse ponto da inclusão, né? De fato, ajudar essas pessoas a crescerem, identificar as competências, o potencial daquela pessoa e ajudar ele a alavancar nesse pequeno exemplo que é o idioma. Então, se a empresa e se, sobretudo, o setor quer efetivamente fazer a inclusão, fazer de diversidade, ela tem que dar um passo atrás e ajudar a construir essas potencialidades. Exatamente. E aí eu acho que é onde ele pode alavancar também com grandes talentos, né? Talvez a empresa está perdendo essa possibilidade de identificar grandes talentos que ficam numa faixa da empresa e não estão sendo vistos, não estão sendo percebidos. Tá. Agora, Sueli, como é então que você equaliza ou como é que a empresa pode ajudar a fazer essa equalização para que essas disparidades não limitem o acesso e não limite, né, até a devolução justa do esforço que você fez para ser a diretora científica da MSD? O que eu vejo é que a transparência é a base. Então, tanto transparência do entendimento do contribuidor e das conversas com a gestão e com a própria organização, o que é complexo ainda no dia de hoje. Sim. É muito difícil a gente conseguir observar que empresas consigam abrir qual é a faixa salarial, né? E nós estamos caminhando para que isso aconteça na MSD ainda entre esse ano e 2026. E isso vai proporcionar uma forma de que tanto o colaborador, quanto o gestor, quanto a organização sejam mais competitivas e que a gente consiga entender quais são as necessidades de avanço para contribuir para que essas disparidades reduzam. Tanto compromisso para disparidades de gênero, quanto também para disparidades de raça. O Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos desenvolveu uma diretriz para o avanço da equidade racial. Para entender melhor os objetivos dessa iniciativa, nós conversamos com a Altamira Simões, que é consultora de diversidade do Sindusfarma, Sindicato das Indústrias Farmacêuticas. Vamos ouvi-la. O principal objetivo do Sindusfarma criar esse documento foi desdobramento de debates dentro do grupo, né, de raça. E eu quero só salientar que esse debate ele não é específico só dentro do Comitê de Raça, mas nos outros pilares, como PCD, LGBTQI+PN, de gênero e de geração. Então, essa é uma política do Sindusfarma, que não é uma política só para provocar ou sensibilizar as empresas, mas é uma política interna que o Sindusfarma convoca, né, convida as empresas. O Sindusfarma não é um órgão fiscalizador, né? Então, a gente trabalha a partir da cooperação, da sensibilização e do entendimento, né, que um ambiente de trabalho saudável, a empresa ganha. Ela ganha não só de forma de tranquilidade, de harmonia, mas também há um ganho financeiro, né? Um ganho material. Esse documento, ele está em debate desde 2022, né? Desde 2022 que ele começa a se estruturar, que começa a se pensar em ter um material que pudesse ser usado tanto internamente no Sindusfarma como ser apresentado às empresas, mas como um guia orientador. E a gente não só mobiliza, né? não só sensibiliza, nem só provoca as empresas, mas algumas empresas também são parceiras porque já têm dentro da sua estrutura, né,
esse espaço, esse ambiente de inclusão de raça, né, inclusão de gênero e outros grupos. Outras empresas que estão iniciando agora esse caminho se sentem acolhidas, se sentem provocadas e começam a fazer esse exercício também, né, de trazer os debates da sociedade para dentro das empresas. O Sindufasma se posiciona, reafirma o seu comprometimento em continuar estimulando as empresas a não se desviar desse percurso, né, de criar um ambiente que favoreça a todos os grupos. Edson, criar um ambiente que favoreça todos os grupos, isso é um agente importante para essa transformação que nós precisamos? E você acha que já temos algumas manifestações dessa nova postura com esse trabalho? Esse movimento do Sindusfarma, ele é importantíssimo. O Sindusfarma tem muita força, né, Sim. na representatividade das indústrias, então, sim, vendo o Sindusfarma encabeçando essa discussão e essa agenda importantíssima, porque estimula as empresas, de uma certa maneira, a alavancar com isso internamente. Hoje eu vejo um movimento dentro da indústria, de fato algumas indústrias saíram na frente alguns anos atrás, né? Mas ainda falta muito ainda, né? Eu sempre digo que eu vou ficar feliz e tranquilo o dia que a gente não precisar mais discutir diversidade e inclusão, que a gente olhar isso ser um ciclo natural. Sim. Ô Sueli, tem uma dimensão importante desse trabalho, dessa agenda, que também precisa ser estimulada e precisa até ser celebrada. Você acredita que um trabalho dessa natureza pode ser um agente importante dessa mudança, dessa transformação? Com certeza, e é por conta dos grupos de afinidade, dos grupos se organizarem, que eu sou uma das coautoras da diretriz do Sindusfarma. Que maravilha! Com Então você não muito falou pra orgulho. gente? Como é que você não fala isso daí pra gente? Celebrando e ver que o trabalho está continuando, Que bom, né? que Vendo bom. as caras dos colegas ali no VT, é muita satisfação. Funcionamos como de maneira propositiva, não só a colocar questões que precisam avançar, mas de que maneira essas questões podem avançar, pensando em pautas estratégicas. Então, quais são as vacinas para a população brasileira, né? Quais são os medicamentos para a população brasileira? E como a gente pode observar que em várias áreas do conhecimento temos sim pessoas negras. Então o Negros em Foco vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos apresentar um coletivo que tem gerado impacto positivo na indústria farmacêutica. Não sai daí porque o Negros em Foco volta já já. O Negros em Foco está de volta e o assunto de hoje é diversidade e inclusão na indústria farmacêutica. Para falar sobre o assunto, eu estou recebendo a Suelen Rodrigues, que é diretora científica da MSD Latam, e o Edson Paixão, que é presidente de uma empresa multinacional na área farmacêutica. Outra vez, muitíssimo obrigado pelas gentilezas das presenças. Estamos felizes com vocês aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, professor. Olha, em 2020, a empresa Bayer gerou grande mobilização para a comunidade negra, através do Programa de Atração e Desenvolvimento de Talentos Liderança Negra Bayer, que recebeu mais de 25 mil inscrições. Desse número de inscritos, 19 jovens negros foram selecionados para preencher vagas na multinacional. Sueli, recursos humanos é o que não faltam pelos números que nós estamos vendo aí desse programa, quase 20 mil pessoas. E, por outro lado, o Edson está colocando com muita propriedade. Tem problemas e um deles, muito potente, é a língua inglesa, por exemplo. Não é? Quais outras, então, estratégias e iniciativas as empresas podem contribuir para a gente tirar esses gaps, como se diz, né? Esses gargalos que impedem esses profissionais de chegar nesse ambiente? Reconhecer vieses pode ser um primeiro passo. Então, entender que muitas vezes a gente busca sempre nos mesmos lugares. Tá. Referencia pessoas que são muito parecidas com a gente. E dizer que fluência, por exemplo, no inglês, retomando o assunto anterior, nós temos só 5% da população geral brasileira que é fluente efetivamente no idioma. Então, compreender que a gente pode abrir oportunidades e fomentar que as pessoas cheguem e que elas possam ser formadas para contribuir com o talento delas é uma das partes mais importantes. E buscar em outros lugares. Com a política de cotas nacional,
não dá mais para falar que a gente não tem bons profissionais formados. Sim. E mesmo dentro de uma área que é elitizada, sendo a área da saúde, a indústria farmacêutica, em várias vertentes, seja o marketing, a área científica, finanças, o próprio RH, nós temos sim pessoas muito bem formadas e que elas têm ainda mais contribuições para fazer, pensando em mestrados, doutorados, e falam diversas línguas. Então, se a gente olhar um pouco mais além do que só as indicações e os nossos vieses atuais, a gente pode amplificar as coortes, né, e trazer como a Bayer conseguiu fazer com tantas pessoas, né, um talento gigantesco. E ter integração dentro do setor. Por que não aprender com outras companhias, como a Bayer, como mencionado pela Altamira com a CIMED, para que a gente consiga ampliar, né, a propagação de diminuir essas diferenças de representatividade. Tem caminhos alternativos e tem caminhos promissores para responder esse grande desafio. Nós temos milhares de jovens negros na área farmacêutica, na área da medicina, na área da biomedicina, enfim, nós temos recursos humanos. Então, aquela pergunta, eu não sei onde tem, está superado. Então, tem um trabalho a ser feito a partir da empresa, sobretudo a partir do comando do seu presidente. O que fazer? Efetivamente, gerar uma oportunidade com as posições afirmativas mesmo. É você abrir uma vaga e falar, olha, para essa posição eu Tem quero que ser um profissional. tem que ser esse profissional. Tá. Ah, mas ele não tem inglês. A gente desenvolve. Eu digo que eu contratei já em outras empresas profissionais negros que não dominavam inglês, por exemplo, e a gente ajudou com o inglês, pagamos o inglês, essa pessoa foi muito bem, tinha tantas outras competências, sim. né? Eu acho que efetivamente gerar essa oportunidade e acho que quando se quer, se faz. Então, E ter também essa assertividade. Assertividade. Né? Essa ação é para fazer essa correção. para isso, Para exatamente, fazer essa correção. E abrir a porta mesmo, gerar essa oportunidade para essas pessoas. E como a Sueli mesmo exemplificou, e aqui, professor, você colocou muito bem, o número de profissionais negros, né, que hoje estão disponíveis, né, com excelente formação, com muita vontade, com muita capacidade, mas sobretudo a vontade. É enorme, é gigante. Né? Então, é destrancar essas portas. É pegar esse exemplo, né? Olha, se a gente comparar 19 mil candidatos para 19 vagas, deu quase 1.000 por um. 1.000 por um, Mas né? nem a medicina da USP tem uma concorrência tão elevada. Grande, tão acirrada. E a oportunidade para além do menor aprendiz e do estágio, Sim. como também oportunizar o trainee, como programas de mentoria que convertem em pessoas bem formadas, como a gente tem, por exemplo, um programa de mentoria para assessores científicos, para pessoas da área de relações governamentais e advocacy, que faz com que outras pessoas e outras áreas possam se beneficiar dessa questão do trabalho coletivo. Olha, o coletivo AFA é um grupo de afinidade que busca fomentar ações concretas no ecossistema da indústria farmacêutica. Nós conversamos com a Tamires Silva e a Camila Leitão, que são integrantes do AFA. Vamos ouvir. Aqui na Roche, nós reconhecemos que as pessoas pretas, elas sofreram um apagamento nos lugares de poder, nos lugares políticos, nos lugares de direito, principalmente nos lugares relacionados ao acesso à saúde. Então, nós como empresa, né, buscamos fomentar ações que causem mudanças tangíveis no ecossistema de saúde onde a gente está inserido, onde a gente trabalha. E a gente, no Coletivo AFA, a gente trabalha para isso, para que as iniciativas da companhia, ela considere essa perspectiva da população negra. Então, é claro, a gente ainda tem um longo caminho pela frente, mas a gente, no Coletivo AFA, a gente trabalha para que isso seja pensado, né, para que essas necessidades sejam atendidas. Hoje, no Coletivo AFA, nós somos em 10 membros, né, que são pessoas que trabalham diretamente nas iniciativas e nas ações do coletivo. Mas nós aqui na companhia também temos nós chamamos de afaianos, que são as pessoas
que apoiam e que nos auxiliam também no trabalho. Eu estou aqui na Roche há 3 anos. Quando eu cheguei na Roche, o Coletivo AFA já existia, porque o Coletivo é uma iniciativa desde 2017, né? Mas o que me conecta com esse coletivo e me faz assim ser apaixonada por essa causa é a minha relação pessoal com esse tema, né? Eu descobri o racismo quando eu tinha 20 anos de idade. Ele é muito mais antigo do que isso. Eu me vi em muitos momentos me escondendo, tentando mudar quem eu sou. Olha, eu acredito que tanto pessoal como no ambiente corporativo, o grande desafio é essa consciência coletiva, é criar essa consciência de que questões relacionadas à equidade racial não é um tema somente de recursos humanos e não é um tema só de pessoas pretas. Então, o grande desafio é trazer essa consciência coletiva para essas pessoas. Aqui a gente fala muito do conceito de determinantes sociais em saúde. Então, quando a gente fala primeiro de determinante social, a gente está falando de uma situação em que a pessoa precisa lidar com o contexto de um subemprego, com o contexto de uma insegurança alimentar. Como Coletivo AFA aqui na Roche, além de ações de letramento interno e externo, a gente promove debates também com assuntos relacionados à injúria racial, racismo. Também traz muito essa questão do determinante social em saúde e como isso impacta na jornada de cuidados da população negra. Aqui na Roche, nós temos como meta apoiar a organização nas suas iniciativas, né, em todas as suas áreas de atuação. E para isso, como que a gente faz? A gente traz a perspectiva da população preta para a mesa, né? E nesse momento as discussões acontecem e as decisões são tomadas. Agora, Edson, uma dimensão importante dessa questão, né? Que, logicamente, o racismo, a discriminação racial e as discriminações de toda natureza não é alguma coisa que está localizada no ambiente farmacêutico, no ambiente das empresas farmacêuticas. Ele recorta, sobretudo, o nosso país e produz, né, exclusões, impactações de toda a natureza. Então é indispensável esse letramento racial, é indispensável que essa questão esteja sendo debatida e cuidada dentro da empresa, não é isso? Absolutamente. Então, quando se criam grupos, né, quando se geram esses movimentos dentro das corporações, das organizações, começa a colocar isso à mesa, começa a dar mais transparência para isso, começa a ter uma discussão mais aberta sobre o tema, ele é essencial, porque é uma maneira de você minimizar, de você exterminar esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento dentro de uma organização. Isso não faz nenhum sentido, né, hoje. Então, eu sou um apoiador desse tipo de iniciativa, né, em todas as vertentes, né, em todos os recortes, Sim. digo, da sociedade, porque isso não pode sobreviver dentro de uma organização, aliás, em lugar nenhum. O Edson disse, olha, tem os limitadores para chegar, mas depois que chega, tem também os limitadores para permanecer. Né? Como é que a gente mantém o Edson presidente da sua empresa, como é que mantém você, diretora científica, e todos os demais, né, desenvolvendo com tranquilidade e com justiça esse desenvolvimento profissional? Entender que a companhia ela não está descolada da sociedade. Então as pessoas vêm com suas histórias e as suas dificuldades. Sim. Acolher, né? E a inclusão ela passa pelo lugar da gente não supor coisas, da gente não supor que a pessoa, por ter se esforçado ou ter recebido uma bolsa, por exemplo, para avançar o seu inglês, ela vai simplesmente se acomodar naquele lugar. Então, prestar atenção, ter uma cultura do diálogo, buscar inovações, fazer com que as pessoas participem, tenham voz e que elas possam sonhar e realizar, professor. Que elas tenham um plano de carreira, que elas tenham um desenvolvimento, que elas vejam o futuro. Contribuir dentro das companhias é contribuir para a nossa sociedade, para diminuir, como por exemplo a Camila e a Tamires falaram sobre os determinantes sociais de saúde. Então, quebrar essas barreiras. Como é que a gente faz para pegar toda essa trajetória, toda essa riqueza cultural, essa ancestralidade e transformar em inovação que melhore o ambiente, o produto e a vida das pessoas? Obrigada pela pergunta, porque isso é valorizar para além do diploma. Então, trazer essa riqueza e pensar que inovação traz criatividade e inovação não é só tecnologia, é como a gente pensa formas diferentes de melhorar processos, de pensar em outras formas de fazer o trabalho que a gente tem que fazer. Sim. É de pensar quem é que está na linha
na linha de chegada, esperando um medicamento, uma vacina ou qualquer outro serviço que a gente faça. Então, trazer essa cultura, essa riqueza e fazer pensamentos provocativos dentro das corporações e das áreas mudam totalmente os resultados e acelera, porque a gente se provoca de uma maneira que é o debate saudável, em que cada um respeita de onde veio e as opiniões e os pensamentos, né, e as contribuições que são feitas. Você traz toda essa sua história, toda a questão do esforço, a questão do respeito ao trabalho, a questão de valorizar o trabalho, sobretudo, né? Então, tudo isso para mim tem muita relevância, muita importância, é isso que eu tento passar para as pessoas que estão comigo, né? E eu digo que todas essas pessoas que estão lutando, né, que estão se esforçando para alcançar uma oportunidade, quando você gera essa oportunidade para essa pessoa, o desempenho geralmente, na grande maioria das vezes, é fantástico. Ele é surpreendente, né? Eu digo isso, dirijo empresas farmacêuticas há pelo menos quase 15 anos, né, e eu nunca tive nenhuma visão ao contrário disso. Sempre visões bastante surpreendentes quando você destranca as portas para essas pessoas, eles têm uma oportunidade. Sobretudo para os jovens, né? Que nós estamos dizendo que quem está lá nos bancos escolares, né, são os jovens, né, negros e periféricos que estão atrás da realização desse sonho. A pessoa, quando ela está na universidade, para ela ter a primeira oportunidade de trabalho, um estágio, o estágio é muito concorrido, né? No estágio existe um filtro gigante, né? Eu digo isso porque eu já vi diversos jovens negros que estão ali na faculdade, no segundo ano de faculdade, buscando uma oportunidade para atuar na sua área, né? Sentem que tem essa capacidade, mas enfrentam muitas dificuldades para conseguir até uma recolocação nesse estágio, né? Então, a gente tem que olhar em todas essas fileiras aí, ver onde a gente pode auxiliar e pode abrir essas portas. Muito obrigado pela gentileza da presença, mais sucesso na presidência da sua empresa. Da mesma maneira, Suelen, muito mais sucesso lá na MSD Latam, né? E que tantas outras mulheres negras se inspirem em você. Combinado? Combinado. Maravilha. E a você, caríssimo telespectador, muitíssimo obrigado pela gentileza da audiência. Tenham todos uma ótima semana e até o nosso próximo programa Negros em Foco. Abraços, tchau.